Estamos em pleno Março Lilás, uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria para reforçar os cuidados com os bebês prematuros. 11% dos bebês no Brasil nascem antes da hora. Acompanhamento intensivo no hospital e depois da alta são fundamentais para garantir o desenvolvimento integral da criança. Hoje é o Dia Mundial da Água e você vai acompanhar, junto com uma turma de alunos, as condições de 2 rios, o que abastece Bauru e o que ainda recebe esgoto. Na entrevista do dia, o presidente do DAI comenta o que é preciso para reduzir as perdas de água na cidade e garantir o fornecimento à população. Começa agora a Unesp Notícias desta quarta-feira, 22 de março. Boa noite. Pouco mais de 10% dos bebês no Brasil são prematuros. Para chamar a atenção para os cuidados com as crianças nessas condições, este mês é marcado pela campanha Março Lilás. O mais importante é que os pais possam contar com uma estrutura que dê suporte ao filho da hora em que nasce até os primeiros anos de vida. Hoje o Cauã está assim, forte e esperto. Mas o pequeno veio ao mundo prematuro, com pouco mais de 1 quilo, depois de 26 semanas de gestação, 11 antes do previsto. Mãe de primeira viagem, Ellen ficou surpresa e preocupada com o filho. Dá bastante medo, sim. E deixa a gente bastante nervosa, porque eu mesmo tinha 19 anos. Então, não tinha conhecimento com nada, com hospital, nada. Para garantir a saúde do filho, Ellen leva o Cauã semanalmente à maternidade, onde recebe atendimento e faz exames de rotina para ver se está tudo em ordem. Hoje, com 9 meses, ele pesa quase 8 quilos. Depois que ele começou a fazer acompanhamento, que ele começou a acompanhar tudo, ele está super esperto, ele aprendeu bastante coisa também, porque ele só ficava quietinho na dele, dormia. Era difícil ver ele acordado. Depois que ele começou a fazer, ele começou a aprender, desenvolver mais rápido. Cauã não é o único que resolveu vir ao mundo antes da hora. Segundo a OMS, o Brasil é o 10º país com maior número de nascimentos prematuros no mundo. O índice de prematuridade passa de 10%, conforme dados do Ministério da Saúde. Além do risco de morte, crianças prematuras podem desenvolver atraso de linguagem, déficit de atenção, hiperatividade, autismo e distúrbios psiquiátricos. Por isso, a Sociedade de Pediatria de São Paulo lançou o Março Lilás, uma campanha para reforçar os cuidados que os prematuros precisam. Para garantir que as crianças cresçam com saúde, o ambulatório da maternidade Santa Isabel presta um atendimento completo, que tem início na UTI neonatal. A gente cuida da parte ventilatória, da parte cardíaca. A gente toma muito cuidado com a parte de temperatura, então essas crianças elas precisam ser mantidas aquecidas. E também nós temos cuidados aqui bem voltados para a parte de humanização dos cuidados dos recém-nascidos. Então, os pais, eles podem entrar na UTI a qualquer momento que eles queiram visitar seus filhos. A gente presta atenção para que a luminosidade da unidade seja adequada para esses bebês. Eles sempre ficam aconchegados. Estimulamos o aleitamento materno desde o nascimento dessas crianças. Então, tudo que é possível para que depois, lá na frente, essas crianças tenham um bom desenvolvimento, a gente faz aqui. Quando a criança recebe alta da UTI e vai para casa, o trabalho continua. Logo que eles vão de alta da UTI ou da unidade de cuidados intermediários, a gente marca um segmento aqui por volta dos primeiros 30 dias. E esses bebês fazem um segmento multidisciplinar aqui no nosso ambulatório. Então, passa comigo, com o pediatra, com o neonatologista, depois passa pela avaliação da psicologia, que trabalha em conjunto aqui com a gente. E quando as crianças vão para casa em uso de oxigenoterapia, sempre vem uma fisioterapeuta e avalia também esses cuidados para a gente fazer uma retirada gradual de oxigênio, que a gente também faz aqui no ambulatório. Em parceria com a Unesp, a maternidade Santa Isabel presta acompanhamento psicológico aos bebês.
A gente trabalha com uma escala, um inventário, que avalia o desenvolvimento dos bebês em 5 áreas. Então a gente observa comportamentos de autocuidados, de linguagem, de socialização, de desenvolvimento motor, de cognição. E a gente vai observando o que esse bebê está fazendo. E uma das principais contribuições do nosso trabalho é poder engajar os pais nos cuidados do bebê. Que a gente entende que é muito importante, até mesmo no início da vida, em todas as outras etapas, que os pais estejam participando do processo de desenvolvimento do bebê, Mais que engajar, o atendimento faz toda a diferença na vida das crianças e dos pais. Como que ajuda? Porque pelo menos a gente vê que tem quem tá ajudando, tá apoiando, então é mais fácil. Hoje em dia tudo tá mais fácil. Amanhã o sol deve predominar, mas não estão descartadas pancadas de chuvas à tarde em pontos isolados por causa da formação de áreas de instabilidade sobre o estado. Bauru deve permanecer sem chuvas nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 55%. Nesta quarta, a mínima ficou em 16 e a máxima foi de 30 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 16 de novo e 32 graus. Depois do intervalo, você acompanha uma visita em comemoração ao Dia Mundial da Água. Alunos de Bauru conheceram o ponto de captação que abastece quase metade da cidade e viram de perto as condições do rio que ainda recebe esgoto. Voltamos num instante só. O reitor da Unesp, o professor Sandro Valentini, participou ontem da transição de posse da presidência do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo, CRUESP. Valentini substituirá o atual presidente, o reitor da Unicamp, professor José Tadeu Jorge, a partir do dia 1º de abril. O conselho é formado pelos reitores da Unesp, USP e Unicamp e também pelos secretários estaduais de Educação e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Um dos principais objetivos do órgão é analisar e propor soluções para questões relacionadas ao ensino e pesquisa nas universidades estaduais. O assunto agora é meio ambiente. A Secretaria de Agricultura de Bauru está convidando proprietários rurais para participar da recuperação de áreas de preservação permanente degradadas. As informações com a repórter Marisa Sei. O chamamento público já foi divulgado no Diário Oficial e os proprietários rurais que tiverem interesse podem participar das ações desenvolvidas pelo município. Quem tem mais informações para a gente é o Gabriel Mota, engenheiro florestal da Sagra. Gabriel, quais áreas vão ser contempladas por essas ações? A gente foca nas áreas montante da nossa lagoa de captação, que fica entre o perímetro de limite entre Bauru, Agudos e Piratininga. Toda essa área, a princípio, é o nosso foco de interesse. Como é que essa parceria vai ser desenvolvida entre a Prefeitura e os proprietários rurais? O projeto visa a aplicação de uns recursos que a gente tem providos da Agência Nacional de Águas, de um projeto que nós aprovamos, com a proposta de desenvolver o Programa Conservador das Águas na Bacia do Batalha. Esse é um programa da Agência Nacional de Águas que já financia 30 projetos em todo o país. E essa é mais uma alternativa de nós buscarmos recursos para a recuperação de áreas. Que tipo de ações vão ser desenvolvidas? Serão feitos cercamento de nascentes, de afluentes do Rio Batalha, implantação, reflorestamento, medidas de conservação do solo, como terraceamento, adequação de estradas rurais. E o proprietário ainda será indenizado com o pagamento de serviços ambientais por área cedida. O valor, mais ou menos, está em torno de 3 UFIRs por hectare ano. Como é que os proprietários podem se inscrever? Só procurar a Secretaria da Agricultura, falar com o engenheiro Gabriel Mota, pelos telefones 3223-1675 ou 3279-1218 com o João Benício. Muito obrigada pelas informações, Gabriel. Só lembrando então que as inscrições seguem até o dia 31 de março. Marisa Sei para o Unesp Notícias. Hoje é o Dia Mundial da Água e é desde cedo que se conscientiza sobre a importância da preservação. Nossa equipe acompanhou a visita de alunos da Escola Guedes de Azevedo a 2 rios da cidade. O Bauru, que ainda recebe esgoto, e o Batalha, que fornece água para quase metade da população.
Todo ano, essa escola leva os alunos para um passeio educativo. Eles aprendem para onde vai o esgoto da cidade e de onde vem a água que eles bebem. A ação, voltada para o Dia Mundial da Água, visa chamar a atenção para a preservação. Visto por quem passa pela Avenida Nuno de Assis, o Rio Bauru é bem conhecido, mas nem todo mundo sabe sobre a situação dele. Eles não sabiam, né, que todo o esgoto da cidade era jogado aí. Então nós falamos que sai da pia, sai do banheiro, tudo cai nesse rio. E eles têm que saber que tem que ter numa cidade a estação de tratamento de esgoto, para depois esse rio voltar a ser o que era antes e quem sabe a gente utilizar novamente essa água. Para fazer essa turma do 6º ano pensar sobre a qualidade da água, os professores fazem análises que mostram o nível de oxigênio, amônia e matéria orgânica. O Diego prestou atenção e anotou tudo. Só tem 20 centímetros da profundidade, tem 8 de oxigênio, 8%. A da amônia, que a gente viu ali, tem 3,5 ppm. O nitrito tem meio só e o pH tropical tem 7,2. E o cheiro da água não está muito... Isso significa que a água é boa ou a água é ruim? Ah, mais ou menos. Ela não está nem boa, nem tão ruim. Do ano passado para cá, a Márcia já percebeu uma diferença na água do rio. Ela parece estar um pouco menos contaminada. Parte disso foi graças à instalação dos interceptores de esgoto durante 2016. Mas ainda assim, a água continua poluída. Quanto mais verde a amostra fica, mais amônia ela possui, o que quer dizer que grande quantidade de esgoto ainda flui por lá. Esse ano está bem melhor do que o ano passado. Eu não sei se é porque houve mais chuva ou se a temperatura está diferente. O ano passado estava cheirando bem mais forte. A quantidade, inclusive, dessas substâncias que nós analisamos também estava diferente. Saindo do Rio Bauru, onde o esgoto sem tratamento ainda é despejado, as crianças vêm conhecer a lagoa de captação do Rio Batalha para aprender a importância de preservar a água que abastece 38% da cidade. Na trilha que os alunos percorrem, eles podem observar a nascente do rio, a mata ciliar que vem sendo recuperada aos poucos, o local de captação e onde se inicia o tratamento da água. Uma amostra da água do Rio Batalha também foi colhida para análise, assim como a do Rio Bauru. E a Maria Clara percebeu a diferença. A do Rio Batalha é mais viva e mais saudável. E do Rio Bauru é mais poluída e sem vida. Já faz tempo que a escola realiza o trabalho de educação ambiental e para o diretor é preciso começar desde cedo. Essa atividade a gente realiza há mais de 20 anos e foi parte de um projeto de conscientização ambiental. Então a questão da água sempre foi muito importante. Quando você leva não só para o local de captação da água que elas vai usar, mas se você leva num lugar onde o esgoto é jogado in natura, eles podem fazer essa comparação. Poxa, um lugar que poderia estar sendo usado para estar fazendo a captação de uma água que a gente poderia estar usando, ele está impossibilitado. Eles influenciam não só a postura que eles vão ter ao longo da própria vida, mas como eles influenciam o entorno deles, os pais, mães, tios, tias. Então isso é muito importante, faz toda a diferença. E parece que o esforço traz resultados. Qual é a importância da gente preservar a água? Para cada dia, a gente conseguir ter mais água boa para a gente. Muito bem, Maria Elisa. Depois do intervalo, a gente vai saber o que o DAI ainda precisa fazer para garantir o fornecimento dessa água boa. Vamos conversar com o presidente da autarquia, o Eric Fabres. Voltamos já já. Hoje, no Dia Mundial da Água, a gente vai saber o que o município tem feito para garantir o fornecimento à população, ao mesmo tempo em que precisa preservar as fontes de água disponíveis. Recebemos em nosso estúdio o presidente do DAI, o Departamento de Água e Esgoto, o Eric Fabres. Eric, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui, com os telespectadores.
Falando então em preservação da água, um número que chama muita atenção aqui em Bauru é a porcentagem de perda da água entre o que o DAE produz e o que efetivamente chega à população. É em torno de 50%, né? Essa taxa se mantém e o que vem sendo feito para que essa porcentagem diminua? Esse índice de perda, na verdade, é a diferença entre a água produzida e a água efetivamente medida, né, nos hidrômetros dos domicílios. Recebida pelo DAE, como pagamento, né? E, obviamente, faturada pelo DAE. Né? Esse índice vem crescendo. Há 20 anos atrás ele era da ordem de 30%, hoje já está em 50%. Existem dois componentes nesse índice: as perdas físicas, que são os vazamentos, o próprio processo de lavagem de filtros na estação de tratamento de água, por exemplo, joga muita água fora, né? Mas além das perdas físicas, nós temos as perdas que a gente chama de aparentes. Por exemplo, os hidrômetros dos domicílios estão quase todos com mais de 8 anos de idade. O hidrômetro vencido, como a gente diz, ele marca menos água do que efetivamente passa pelo hidrômetro. Então há um prejuízo financeiro para o DAE e isso aumenta esse índice de perdas, né? A gente estima que se nós trocarmos todos os hidrômetros da cidade, nós teríamos um ganho aí de 15%, ou seja, o nosso índice de perdas, que hoje é de 50%, já poderia cair para 35%. E essa é uma meta viável, possível? É uma meta viável e nós vamos fazê-la. Nós vamos alterar o modelo de hidrometração da cidade, que hoje os hidrômetros são propriedade dos munícipes. Nós vamos passar a ter hidrômetros de propriedade do DAE e ele vai substituí-lo sempre que necessário. Com isso nós vamos... Porque a situação hoje é ruim, você tem que chegar para o munícipe e dizer, olha, o seu hidrômetro está velho, você precisa trocar e a sua conta de água vai subir. Então, é uma situação complicada. O hidrômetro, passando a ser propriedade do DAE, ele simplesmente vai trocar quando for necessário. Tá certo. Falando ainda sobre preservação de água, uma boa notícia que vem sendo veiculada é que até o meio do ano, pelo menos, Bauru não deve mais jogar o esgoto da cidade nos rios localizados na área urbana. Essa meta deve ser batida até que mês, mais ou menos? E a instalação desses interceptores, sem a estação de tratamento de esgoto estar pronta ainda, esse esgoto vai ser levado para onde, Eric? O tema sugerido pela ONU para o Dia Mundial da Água deste ano é justamente águas residuais, ou seja, o esgoto, né? E nós ficamos felizes de saber e poder informar que o DAE concluiu praticamente já a instalação de 93 quilômetros de interceptores nas margens dos córregos afluentes do Rio Bauru e do próprio Rio Bauru. Com isso, esses córregos passam a ficar totalmente limpos. Em algum deles já se encontram até peixinhos. Esse esgoto todo é captado, não cai mais então nos córregos, que se tornam saudáveis, e ele é conduzido até o local onde está sendo construída a estação de tratamento de esgoto. Ele já vai para lá, mas sem passar pelo tratamento ainda. Nesse local, como ainda não existe o tratamento, ele cai, volta para o Rio Bauru, e o Rio Bauru volta a ficar tão poluído quanto era, mas lá fora da cidade. Dentro da mancha urbana, nós já temos uma situação de saúde muito mais favorável. Faltam apenas algumas interligações e algumas recuperações para que isso esteja funcionando 100%. Nós acreditamos que até julho esteja tudo pronto. Julho seria o prazo. E falando de preservação de água em médio e longo prazo, a gente sabe que 60% da população de Bauru é abastecida por água de poços artesianos. E o que pouca gente sabe é que Bauru é a segunda cidade do estado que mais fatura com a produção de água mineral. São duas situações diferentes e que consomem água em velocidades diferentes, mas buscam da mesma fonte, que é do aquífero Guarani. Em longo prazo, isso não seria um problema, porque o consumo é muito mais rápido do que a velocidade de reposição dessa água lá. Veja bem, a água para ingestão, né, a água que nós tomamos, é da ordem de 2 litros. Né? O pessoal da saúde aí fala, você precisa tomar 2 litros de água todo dia. Mas cada ser humano, na verdade, consome 200 litros de água por dia. Na sua higiene pessoal, para lavar roupa, lavar casa, regar jardim, né?
Então, nós estamos falando aí, a água de ingestão é coisa de 1% da água que a gente consome. Então, o que essas empresas que tiram água do aquífero Guarani para engarrafar, para vender, não são essas empresas que vão fazer tanta diferença assim na exaustão, digamos, do aquífero Guarani. Serão os próprios poços do DAI mesmo. Serão os próprios poços do DAI. O DAI, sim, é que tem que explorar o aquífero Guarani, não só o DAI em Bauru, mas todos os órgãos de abastecimento de água que exploram o aquífero Guarani têm que fazê-lo com responsabilidade, mantendo distância que se recomenda hoje de 1,5 km entre cada poço e dando o período de recuperação para o poço. O poço não pode operar 24 horas, ele tem que ter um período de recuperação para que a gente não venha a exaurir esse aquífero no futuro. A gente viu na reportagem a visita das crianças à estação de tratamento de água e a ETA é um local que precisa de uma reforma urgente. Paralelamente, estudos contratados pela própria prefeitura dizem que a cidade precisa de um novo ponto de captação de água. Essas duas metas, reformar a ETA, buscar um novo ponto de captação, são viáveis em até quanto tempo? Porque demandam um investimento muito grande também, né? Nós estamos em vias de vencer o desafio do tratamento de esgoto. O nosso próximo desafio é a ETA, é a estação de tratamento de água e a captação. Hoje nós captamos 550 litros por segundo na captação do Rio Batalha. E a nossa outorga oficial concedida pelo órgão estadual da área é de apenas 348 litros por segundo. Já está acima do autorizado. Então já estamos acima do autorizado. E pior, essa outorga encerra-se em 2019 e a expectativa é que a nova outorga venha da ordem de 209 litros por segundo. Então o que o DAI vai precisar fazer? Nós já temos um plano de abastecimento de água traçado, contratado e pronto. Nós vamos ter que captar água 22 quilômetros abaixo, no mesmo Rio Batalha, num local onde ele já é mais caudaloso. E vamos ter que bombear essa água numa adutora muito grande, né? Vamos ter que bombear essa água 22 quilômetros para trás, para cair de novo na nossa captação atual e ser conduzida até a ETA. E aí, com a captação atual, limitada a 200 litros por segundo, mais os 350 que nós vamos captar no novo local, nós voltaremos a ter os mesmos 550 que nós temos hoje, não há ganho, mas voltaremos a ficar legais, né, dentro da legalidade dessa captação, e precisaremos reformar a nossa estação de tratamento de água, que já tem uma idade aí, ela já tem cabelos brancos, né, devia ter sido reformada há pelo menos uns 15 anos atrás e não foi. Tudo isso num prazo bem curto, então? Prazo curto e num dinheiro muito alto, né? Essa nova captação, a estimativa dela é de 40 milhões de reais, e a reforma da ETA, 45. Então, nós precisamos buscar 85 milhões de reais a curto prazo, né? Estamos fazendo essa engenharia financeira, vendo de onde que nós vamos poder obter esses recursos aí para normalizarmos a produção da ETA, para continuarmos abastecendo com segurança 40% da cidade, que são 140 mil habitantes. Tá certo, Eric. Muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau.